Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que prazer estar de novo aqui com você, você que estuda para o Banco Central. Estamos aqui com mais uma live do que concursos. Eu ministro a matéria Conhecimentos Bancários aqui no que concursos para as provas da área bancária em geral, inclusive para o Banco Central. E o tema selecionado para mim nessa aula aqui é um tema importantíssimo para a sua prova, para você que estuda para o Banco Central. Nós vamos falar sobre política econômica e taxa Selic. A taxa Selic é uma das ferramentas de política econômica. Legal? Essa aula é uma aula importantíssima, é uma aula, uma live que toca conceitos de economia, e nesse ponto é muito importante também no concurso do Banco Central. Então eu espero que você aproveite bastante essa nossa aula aqui. Já quero me colocar à sua disposição para responder a qualquer dúvida, comentário, crítica, observação. Vá lá no meu Instagram e mande para mim a sua mensagem. Meu Instagram é @prof_Newman, igual do meu nome. Meu nome está aí na sua tela, né? Newman. Meu Instagram então é @prof_Newman. E eu já te digo que se você quiser economizar aqui no Que Concursos, eu te dou um presente especial, um cupom de desconto meu, presente meu para você. Esse cupom de descontos é Newman, igual do meu nome, número 5. Beleza? Feita essa breve introdução, esses breves esclarecimentos, de novo reiterando a minha satisfação de estar aqui com vocês e já pedindo perdão que às vezes eu vou ter que tomar uma água no decorrer desse nosso evento, porque está bem quente, né? E ainda tem as luzes aqui da gravação, você imagina como eu tô, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, se nós vamos falar de política econômica, nós precisamos entender, inicialmente, o que é a política econômica. Legal? E aí eu trago para você aqui uma definição, do que seja política econômica. Existem muitas definições. Mas você tem que entender que política econômica é uma política de governo para regular a economia, para que a economia caminhe bem. Isso é política econômica, é uma política de governo. Nós tínhamos um governo mais liberal, governo Jair Bolsonaro, agora temos um governo mais à esquerda do presidente Lula, e isso se reflete inclusive na política econômica, lembrando que uma das ferramentas da política econômica, que é a definição da taxa básica de juros da economia, no caso do Brasil, a taxa Selic, a definição da Selic está na mão do Banco Central. E o Banco Central aqui no Brasil goza de autonomia, O Banco Central brasileiro não é independente, o Banco Central é autônomo. As metas do Banco Central são definidas pelo Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central tem a liberdade de definir a taxa básica de juros da nossa economia por meio do Comitê de Política Monetária. O nosso Banco Central ele é autônomo, não independente. A autonomia do Banco Central, como você já sabe, visa blindar o Banco Central em certa medida de interferências políticas, e a forma de se dar essa autonomia do Banco Central foi prever que os diretores do banco, que são 8 diretores, trabalharão sob o regime de mandato, são nomeados para 4 anos, sendo que a cada ano você troca 2 diretores do Banco Central, e o presidente do Banco Central é trocado no meio do mandato presidencial. Beleza? Então veja o que é a política econômica, São as ações e estratégias do governo e do Banco Central. No caso do Brasil, como o Banco Central não é independente, ele é meramente autônomo, o Banco Central acaba empregando estratégias e ações atreladas às metas definidas pelo próprio governo, e o objetivo é influenciar a economia de um país. Veja que isso inclui medidas relacionadas ao gasto público. Quanto mais gasto público, mais dinheiro na economia. Isso traz um estímulo ao investimento e, por outro lado, uma pressão inflacionária. Aqui nós temos, quando falamos do gasto público, o lado fiscal, o impacto fiscal na política econômica. Taxa de juros, que no nosso caso, a taxa de juros é definida pelo Banco Central do Brasil, por meio do Comitê de Política Monetária. A inflação, é um dos objetivos aí da política econômica. A taxa de câmbio também, porque a taxa de câmbio mexe com muitos elementos da economia. A taxa de câmbio mexe com a inflação interna do país.
A taxa de câmbio mexe com a competitividade das nossas empresas no exterior, bem como com a atratividade das importações. A taxa de câmbio colabora ou prejudica que o país acumule reservas internacionais. Então, a taxa de câmbio é importantíssima. E o comércio internacional também. O comércio internacional é diretamente impactado, né, pela taxa de câmbio vigente na economia. Lembrando que o Brasil hoje, né, adota o regime de câmbio flutuante, né, floating, mas é o regime sujo de câmbio flutuante, é o dirty floating, porque no regime brasileiro o Banco Central pode operar quando o Banco Central entende que o mercado está meio malucão, né? O dólar foi para patamares que o Banco Central não entende adequado, o Banco Central pode entrar no mercado cambial. Normalmente ele entra fazendo operações de swap, mas pode até fazer venda de reservas internacionais ou comprar dólares. Legal? Bom, entendida, né, a lógica da política econômica, eu vou trazer para você aqui os principais objetivos da política econômica, lembrando que a política econômica ela é implantada pelo governo. Legal? Bom, o primeiro objetivo da política econômica é a estabilidade de preços, o controle da inflação. Pessoal, a inflação é uma das piores mazelas de uma economia. A inflação penaliza as pessoas mais pobres, acaba transferindo riqueza das pessoas mais pobres para o governo. Legal? Então, uma economia inflacionária é uma economia desarranjada. Você está vendo agora a preocupação dos países desenvolvidos com taxas de inflação que não são tão altas, mas para o que eles estão acostumados, são taxas de juros altas, sim, chegam a ter taxas de 2 dígitos, né, na União Europeia e quase nos Estados Unidos. Legal? Por que estão combatendo lá nos Estados Unidos e na União Europeia de forma tão veemente essa inflação, que ainda não é uma inflação explosiva? Porque a inflação causa sérios desequilíbrios na economia. Por isso que o objetivo, normalmente, o principal, não diria o principal, mas um objetivo extremamente relevante é manter os preços controlados. Aqui no Brasil, você sabe, já estudou comigo, que a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional e que há intervalos de tolerância, né, para essa meta de inflação, para mais ou para menos. Quando o Banco Central estoura esses limites da meta de inflação, o Banco Central tem que prestar contas ao Senado Federal. O presidente do Banco Central tem que prestar contas ao Senado Federal. Por que ao Senado Federal? Porque é o Senado Federal que aprova, né, as indicações do presidente da República para presidente do Banco Central e também para as 8 diretorias do banco. Né? Esse é o primeiro objetivo, o controle da inflação, mas não basta isso. Né? Por isso que é complexa a política econômica. Você vai buscar uma estabilidade de preços com crescimento econômico. Então a dosagem das medidas do governo de política econômica, e a principal é a taxa básica de juros, é a taxa Selic, mas também temos o lado fiscal, o lado do gasto público, é uma linha tênue, né? Para você não exagerar nas medidas contracionistas de política econômica e acabar crescendo menos do que precisaria, e você exagerar do outro lado e acabar perdendo o controle da inflação. É um equilíbrio tênue, né? O Banco Central e também o Conselho Monetário Nacional, lembrando que no Conselho Monetário Nacional nós temos a presença, né, do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento e do presidente do Banco Central, há preocupação com essas duas vertentes, a estabilidade de preço e também o crescimento econômico, o aumento do PIB e a melhora do padrão de vida. O terceiro objetivo da política econômica é o que a gente chama de pleno emprego. A taxa de desemprego de uma economia é um indicador econômico muito importante, assim como a taxa Selic também o é. Quando a gente fala em pleno emprego, não significa desemprego zero, né? Porque tem pessoas que estão procurando, mas só querem um emprego dos sonhos, e existe um certo turnover na economia, né? Ou seja, um certo número de demissões e novas contratações. Então é natural que tenhamos um certo número de pessoas desempregadas, né? Quando falamos de pleno emprego, pessoal, é garantir que a maioria da população, mas essa maioria é uma maioria bem grande, né, esteja empregada. Normalmente quando se fala aí desse objetivo de pleno emprego, idealmente assim que a taxa de desemprego fique por volta de uns 3% da população economicamente ativa.
aí entende que aquela economia está operando no pleno emprego. Legal? Ou muito próximo dele. Bom, o quarto objetivo de política econômica, eu chamo a sua atenção para esses objetivos, que eles são complementares, mas atuam em alguns pontos específicos da economia. Quando nós falamos da estabilidade de preços, nós estamos falando da taxa Selic, nós estamos falando das medidas do Banco Central de controle da liquidez, exatamente a execução da política monetária do Banco Central. Né? Esse controle da inflação, as medidas utilizadas, impactam diretamente o crescimento econômico. O crescimento econômico, por sua vez, vai dar a dimensão do nível de emprego na nossa economia. E além disso, um objetivo de política econômica aqui um pouquinho mais estanque é o equilíbrio na balança de pagamentos. Eu te dou um exemplo. Você olha a Argentina, nosso vizinho, as dificuldades que a Argentina está vivendo, porque a Argentina tem uma balança de pagamentos descontrolada. A Argentina tem uma balança de pagamentos internacional descontrolada. A Argentina não consegue ter superávit em dólares. E como o povo argentino é sedento por dólares, a economia argentina está sempre em frangalhos. Se você não tem dólares, você não tem reserva, você não consegue comprar produtos do exterior. Se você não consegue comprar produtos do exterior, você não consegue dinamizar a sua economia. Você não consegue suprir a sua população de itens necessários, legal? Então é um grande problema, né? Esse equilíbrio na balança de pagamentos, ele é muito importante, é um indicador macroeconômico muito importante. E esse equilíbrio na balança de pagamentos, ele é atingido por meio de várias medidas, dentre elas uma taxa de câmbio que seja saudável para a economia daquele país. Legal? Esses são os objetivos da política econômica. Agora, esses objetivos vão ser obtidos por meio de execução de algumas políticas implantadas pelo governo. Aí vamos lá. A primeira política implantada pelo governo que impacta diretamente o que nós estamos tratando aqui, né, a política econômica, são as medidas de cunho fiscal. Né? É a chamada política fiscal. Ela impacta, obviamente, a economia de um país. Né? A política fiscal envolve, né, a gestão fiscal nos dois lados, né, tanto no lado do gasto público quanto no gasto dos tributos. Né? E se utiliza esse binômio gastos públicos e tributos para estimular ou desacelerar a economia. O Brasil está convivendo há diversos anos com um déficit fiscal, ou seja, uma política fiscal gerando déficit. Uma política fiscal que gera déficit é uma política fiscal que pressiona os preços na economia. Por quê? O Estado precisa se financiar quando o Estado está gastando mais do que ele recebe em termos de tributo. E o Estado pode se financiar de algumas formas. Uma delas é emitir títulos públicos. Só que emitir títulos públicos faz com que o Estado cada vez mais tenha que pagar uma taxa Selic maior, porque vai ficando cada vez maior o endividamento do Estado e aumenta a chance de um eventual calote, né, por parte do Estado. Legal? Então, quando o Estado ele é deficitário, ele precisa emitir mais títulos para conseguir cobrir o seu déficit, mas às vezes não dá. E se não dá, o Estado vai lá e emite moeda. Legal? Emissão de moeda é pressão inflacionária na veia. Tanto que você vê que os países desenvolvidos estão passando, né, por problemas agora de inflação. Inclusive, esse é o diagnóstico que os economistas fazem, inclusive por conta dos auxílios emergenciais que foram dados na pandemia. Era dinheiro para quem não estava trabalhando. Você enche as pessoas de dinheiro, elas ficaram ricas? Não. Porque o dinheiro é só um papel, você precisa ter o que comprar. E aí ficou muito dinheiro circulando e não tem produção suficiente. Por isso que os preços sobem. Legal? A inflação hoje nos países desenvolvidos é uma típica inflação de demanda por excesso de dinheiro circulando na economia. Beleza? Então a política fiscal se balança entre o gasto público e a tributação. Você utiliza isso para estimular ou desestimular a economia. Legal? Se você tem uma política fiscal expansionista, ou seja, você vai ter déficits públicos, você estimula a economia num primeiro momento, tem mais dinheiro em circulação, mas uma forte pressão inflacionária. Do outro lado, uma política fiscal que a gente chama de mais responsável,
aquela meta por superávites, a busca, né, por superávites fiscais, aquele chamado superávit primário, né, antes do pagamento dos juros, é uma política que acaba causando uma certa pressão contracionista na economia, mas se entende que é uma pressão que pode ser bem adequada para evitar, né, pressões inflacionárias que levam ao desarranjo total da economia. Bom, o segundo instrumento de política econômica é a política monetária. A política monetária, ela é exercida pelo Banco Central do Brasil. A política monetária é você manter, você controlar o nível de liquidez da economia, o volume de recursos que está circulando. Isso é política monetária. Quais são as ferramentas que o Banco Central tem para implantar a sua política monetária? Eu vou falar de dois instrumentos principais. O primeiro é a taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, mais dinheiro é investido em títulos públicos, é dinheiro que sai da economia. Legal? Reduz as pressões inflacionárias. Não é à toa que a nossa inflação caiu. Legal? De outro lado, o Banco Central também precisa controlar, já que ele controla a liquidez na economia com títulos públicos, aquelas operações de open market, o Banco Central também precisa controlar os efeitos do multiplicador bancário, porque os bancos são loucos para emprestar o dinheiro que eles vão recebendo dos seus clientes, já que o banco está operando com recursos de terceiros. Por isso que existe toda aquela regulação prudencial de Basileia que você já estudou comigo. Beleza. Então os bancos, primeiro instrumento de política monetária, a taxa Selic, segundo instrumento, depósitos compulsórios no Banco Central. A definição do patamar dos depósitos compulsórios para limitar o multiplicador bancário que afeta a liquidez da nossa economia. Legal? A política monetária então controla a oferta de dinheiro e também as taxas de juros para influenciar o consumo e o investimento. A próxima política, que também é um instrumento de política econômica, é a política cambial, né? Pessoal, política cambial, o Brasil adotou durante um tempo, no início do Plano Real, né? Antes também adotava, né? Mas vamos falar desde o Real. No início do Plano Real, o Brasil adotou uma forte política cambial, que era baseada num controle do câmbio. Não se deixava o câmbio flutuar, o câmbio era controlado pelo Banco Central, ia tendo mini desvalorizações, como forma de pressionar os preços no Brasil para baixo, já que os produtos importados estavam baratos. Legal? Essa é uma medida de política econômica. Você controla o câmbio, né? Às vezes para reduzir a inflação, então você controla o câmbio para manter os produtos exportados competitivos aqui, forçando os preços no país para baixo. Mas na hora que você faz isso, você desestimula as nossas exportações. E por outro lado, é possível usar a política cambial para estimular as exportações, como faz, por exemplo, a China, que mantém um câmbio desvalorizado, ok? Que faz com que os produtos chineses sejam muito competitivos no exterior. Legal? Hoje no Brasil nós usamos, né, o câmbio flutuante, mas é o dirty floating, porque o Banco Central excepcionalmente pode entrar nesse mercado cambial, realizando operações com moeda estrangeira. Legal? Bom. E o quarto instrumento de política econômica que nós temos é a política comercial, que se refere à definição de tarifas, subsídios e acordos comerciais para promover ou proteger setores econômicos. A política econômica também entra no mundo real, beleza? Lógico que você não pode proteger setores econômicos do seu país em detrimento das normas da Organização Mundial do Comércio, já que o Brasil é signatário, né, da Organização Mundial de Comércio, mas existe política monetária também nesse sentido, né? Aliás, política monetária, política econômica também nesse sentido, né? Por meio de política comercial propriamente dita. Vou dizer uma coisa, quando o Brasil, né, vai celebrar acordos internacionais de livre comércio com outros países, por exemplo, o Acordo Brasil-União Europeia, esse acordo, essas tratativas do Acordo Brasil-União Europeia é uma medida de política comercial que impacta, obviamente, a nossa economia e, portanto, é um instrumento, então, de política econômica. Legal? Bom, para que nós possamos entender as políticas econômicas, nós precisamos compreender as principais teorias econômicas da história. Não vou falar de todas, não temos tempo. Vamos começar com o keynesianismo, que foi uma teoria econômica importantíssima, que ainda produz reflexos até hoje. O keynesianismo
tirou o mundo do buraco da crise de 1929. Qual é a ideia da teoria de Keynes, John Maynard Keynes, o keynesianismo? Né? O keynesianismo entende que o Estado, o governo, tem um papel importantíssimo na regulação da demanda agregada. A ideia de Keynes é que o Estado gastasse bastante, logo depois da crise de 29, mesmo que tivesse déficits fiscais enormes, para estimular a economia. Essa é a teoria de Keynes. Naquele momento, pessoal, foi importantíssimo isso. Tirou os Estados Unidos do buraco e, por tabela, o resto do mundo. Lógico que você tem que sempre tomar cuidado ao adotar uma política econômica que aumenta o gasto público. Porque uma política econômica que aumenta o gasto público, ela traz pressões inflacionárias. Legal? Mas o keynesianismo é essa ideia. Foi uma política econômica importantíssima. Como eu te disse, continua produzindo efeitos até hoje. Legal? Mas com o passar do tempo, o keynesianismo foi, vamos dizer assim, suplantado, né? Ficou lado a lado com o chamado monetarismo. O monetarismo, né, é uma teoria econômica que dá muito peso, mas muito peso mesmo, para a quantidade de moeda que circula na economia, o controle dessa quantidade de moeda que circula na economia, para fins de se garantir um bom desenvolvimento econômico. Legal? Essa teoria econômica do monetarismo, que ela já vai falar de controle da oferta de dinheiro, né? Ou seja, o Banco Central, por exemplo, hoje faz operações de open market, numa ideia de uma teoria econômica de monetarismo. Legal? Para Keynes não, para Keynes o Estado ia botando dinheiro e a economia ia se ajeitando por conta dos estímulos estatais. Bom, mais modernamente, nós tivemos um aprofundamento da ideia do monetarismo, porque o monetarismo, em que pese já defender algum controle, né, da quantidade de dinheiro que circula na economia, o monetarismo, por óbvio, dava muito poder ainda ao Estado, já que esse controle da oferta do dinheiro era um controle feito pelo Estado, né? Não era um controle feito pelo mercado, é um controle feito pelo Estado. E aí nós vemos com a escola que chamamos de neoliberal, né? Porque o liberalismo veio antes do estado do bem-estar social e tudo mais, né? Mas aí surgiu o neoliberalismo, a escola de Chicago, que vem reviver algumas premissas, né, do liberalismo, dizendo que o mercado é o mais importante e que o Estado normalmente atrapalha o mercado, né? A escola de Chicago defende um Estado mínimo, menos interventor, que isso traria desenvolvimento econômico, traria melhor alocação de recursos na economia. Essa é a ideia da escola de Chicago, que foi muito influente no governo de Margaret Thatcher no Reino Unido, de Ronald Reagan nos Estados Unidos, e foi no nosso recente ministro Paulo Guedes, né, ministro da Economia, era um defensor das ideias da escola de Chicago. Legal? Por fim, nós temos, pessoal, e eu tenho que abrir um parêntese aqui para vocês, uma teoria econômica meio moderna, né, que é a economia keynesiana neoclássica. É um retorno às ideias de Keynes, mas é um neoclássico com uma nova roupagem, com novas considerações, até porque já temos um século aí das ideias de Keynes, né? Então veja que ela combina elementos do keynesianismo, e o keynesianismo traz aquela ideia que o Estado é um grande indutor do crescimento econômico, então combina elementos do keynesianismo com uma ênfase na oferta e demanda agregadas. Legal? Então uma preocupação com a oferta e demanda agregadas, não é só o Estado ficar metendo dinheiro na economia. Vejam, os neoclássicos consideram que na ausência de obstáculos ao perfeito funcionamento dos mercados, a condição de pleno emprego é o estado normal de uma economia, subestimando de certa forma o papel das políticas monetária e orçamental. Os neoclássicos entendem, deixa o mercado livre. O mercado vai caminhar para o pleno emprego. Pessoal, quando olhamos o liberalismo lá atrás, né, os primórdios do capitalismo, a gente vê onde nós chegamos, né? Jornadas de trabalho de 18 horas, crianças trabalhando, né? Será que vamos ao pleno emprego? Será que vamos a uma situação econômica legal, deixando os agentes econômicos agirem livremente?
né? Mas veja, né, que essa teoria geral então a ideia, né, dos neoclássicos é que a condição de pleno emprego é o estado normal da economia. Já a teoria do Keynes considera, por sua vez, que mesmo com o perfeito funcionamento dos mercados, as economias enfrentam problemas de desemprego involuntário, que não obstante podem ser atenuados pela política monetária e sobretudo pela política orçamental. Ou seja, para Keynes, o Estado tem um papel muito importante, para os neoclássicos, não. Beleza? Legal? Bom, quando falamos sobre política econômica, um ponto muito importante aos ciclos econômicos, pessoal, o capitalismo é feito de ciclos. Se você pegar uma economia planejada, né, como é a da China, como foi a da União Soviética, você também identificava ciclos, né? Mas no capitalismo esses ciclos são muito característicos. Eu trouxe aqui para você uma figura, né, que mostra o que são ciclos econômicos. São as mudanças na economia, que são marcadas basicamente por 4 fases principais. Primeiro você tem uma rápida expansão, depois você tem o boom, que é o ponto de máximo resultado econômico, aí você entra numa contração da economia, chegando numa recessão. Beleza? Aqui nós temos recessão e depressão. Não necessariamente você chega na depressão, né? E a depressão seria o início de uma nova fase de expansão. Legal? Mas nós temos como expansão, boom, contração e recessão. Depois da recessão vem um novo boom, né? Vem uma nova expansão com um novo boom, e é assim normalmente que funciona a economia. Lógico que isso é ruim, essas oscilações bruscas são ruins para os agentes econômicos, sendo uma das funções da política monetária suavizar esses ciclos econômicos, deixar tudo um pouco mais previsível, um pouco mais neutro. Legal? Bom, é interessante notar, pessoal, que você consegue saber se uma economia está na fase de expansão, boom, contração ou recessão, analisando alguns elementos dessa economia, né? Como a taxa de juros, o desemprego e o nível de consumo. E aí eu vou colocar para você aqui cada um desses momentos do ciclo econômico, né? E quais são as suas principais características. Veja, primeiro nós temos a fase de expansão. Legal? Essa é uma fase, o nome já diz expansão, você vai ter uma fase de crescimento consistente na produção de mercadorias e serviços. Esse aumento consistente da produção vai levar a uma redução da taxa de desemprego. E com menos pessoas desempregadas, você vai ter um aumento de salários, né? Porque os trabalhadores terão mais poder de barganha. Legal? Normalmente, pessoal, nessa fase de expansão, as taxas de juros estão em um patamar baixo. Legal? Inclusive para estimular o investimento. Normalmente a fase de expansão vem depois de uma recessão, portanto essas juros baixas para estimular a economia, legal? Lembrando que taxas de juros baixas trazem pressão inflacionária, então não podemos nos descurar desse problema que pode ocorrer na fase de expansão. Depois nós temos a segunda fase, que é a fase do boom, né? É o pico do ciclo, fase da qual a produção de bens e serviços alcança o seu ponto máximo. Legal? Então eu tenho a expansão e aí eu tenho o boom. Quando a economia está, que a gente fala, bombando, está lá no boom. Legal? Nesses picos, onde normalmente acontecem desequilíbrios econômicos, tais como aumento da inflação, veja que a pressão inflacionária já vem desde a fase de expansão, e no pico ela ganha maior dimensão ainda, já que vem um processo, né, de aceleração inflacionária na fase de expansão. Legal? E vem esses desequilíbrios, aumento da inflação e necessidade de elevação de taxa de juros. E aí você está lá no boom. Se você vislumbra, o governo vislumbra a necessidade de aumentar a taxa de juros, e esse é o gatilho para que o boom acabe e passemos a uma fase de contração da nossa economia. Legal? A fase de contração ocorre quando é percebida uma diminuição da atividade econômica, né, inclusive em decorrência da elevação da taxa de juros, e as taxas de desemprego se encontram em tendência de elevação constante. Né? Eu pego que a contração é o oposto da expansão. Legal? E aí começa a ter a contração, você começa o Estado a vir com medidas anticíclicas, como por exemplo a redução da taxa de juros. E no final, essa contração
desemboca, se o Estado não for feliz na sua política econômica, para suavizar os ciclos econômicos, essa contração pode desaguar em uma recessão, né? A recessão acontece quando atingimos o ponto mais forte da crise macroeconômica, onde é caracterizado, né, nós temos nesse ponto mais alto desemprego, sobras relevantes de capacidade instalada e taxas de juros elevadas. E aí você fala, não faz sentido, tem que estimular a economia, reduz a taxa de juros e aí começa a criar o caminho para uma nova expansão. Lógico que tem países que entram em uma derrocada total de sua economia, pegue o exemplo da Venezuela, né? Que a economia hoje está em frangalhos, a Argentina a mesma coisa, e tem países que conseguem ter crescimentos constantes ao longo do tempo com poucas quedas da sua economia. Os Estados Unidos são um bom exemplo, que pese passar por algumas crises bravas, mas na média os Estados Unidos se saem bem. Bom, e aí é o que eu te falei. Você tem, em princípio, os ciclos, né? Daquele jeitinho que eu mostrei para você, né? Deixa eu voltar aqui. Né? Como se fosse uma onda, né? Expansão, boom, contração e recessão. De novo, expansão, boom, contração e recessão. Assim por diante, mas o Banco Central, na verdade o governo, né? Notadamente, por meio do Banco Central, implanta a política econômica do Conselho Monetário Nacional no nosso país e busca suavizar esses ciclos econômicos. Legal, beleza? Essa é a função da política econômica. Suavizar os ciclos econômicos que aconteceriam naturalmente na nossa economia. E aí é interessante notar que a gente trabalha primeiro com política econômica em uma situação padrão que eu estava falando para você, né? Você tem a expansão, o boom, a contração e a recessão, o movimento cíclico, mas às vezes você tem um evento extraordinário, crise de 29, crise do subprime de 2008 nos Estados Unidos. Mas você tem uma crise financeira. Quando você tem essa crise financeira, os estados já aprenderam que precisam resgatar principalmente as instituições financeiras. A crise de 2008 começa brava mesmo, quando o banco Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos dos Estados Unidos, não consegue honrar suas obrigações e quebra. E o Fed deixa quebrar o Lehman Brothers, fala, não trabalhou bem, vamos deixar quebrar. O problema é que os bancos são todos interligados. A hora que quebra o Lehman Brothers, pode ter uma quebradeira em cadeia dos bancos e sem contar que os correntistas dos Lehman Brothers iam ficar num tremendo prejuízo. O que ia levar também ao receio dos correntistas dos outros bancos. E podia haver uma corrida bancária. E corrida bancária quebra qualquer banco do mundo. Legal? Então, nesses momentos, pessoal, de crise financeira, né, aguda, já se entendeu que o Banco Central deve resgatar as instituições financeiras e realizar reformas regulatórias. Veja que depois da grande crise de 2008, nós temos novos acordos de Basileia, apertando a regulação prudencial das instituições financeiras para garantir maior solidez para elas. Né? Por outro lado, pessoal, nós temos às vezes, que nem a pandemia da Covid-19, em que a política econômica era, não vamos deixar a economia colapsar. A roda tem que continuar girando da economia, ainda que gire um pouquinho mais devagar. Eu lembro bem do Paulo Guedes falando isso. E o auxílio emergencial de R$600 foi para isso. Legal? Então, a medida de política econômica numa situação extraordinária, né? Foram dados estímulos econômicos e apoiados setores afetados diretamente pela pandemia. Bom, pessoal, a política econômica tem a ver diretamente com o estágio da economia do país. Para as economias em desenvolvimento, a política econômica tem um viés diferente da política econômica dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos querem manter o status quo, os países de desenvolvimento querem avançar. Legal? Querem se tornar desenvolvidos. Então veja, nas economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, você tem desafios de industrialização e redução da pobreza. Esses desafios de industrialização hoje são um pouquinho relativizados na ciência econômica, entendendo que os países têm que se especializar naquilo que realmente são bons. Por exemplo, o Brasil é muito bom na atividade agroindustrial, isso sim, mas talvez não seja bom para todas as indústrias. Legal? Mas os países de desenvolvimento eles têm que descobrir
a sua eficiência econômica, onde ela está, investir nisso e reduzir a pobreza. Porque um mercado consumidor interno forte é um grande motor do crescimento econômico. É o que acontece nos Estados Unidos, é o que a China está buscando. Ter um mercado consumidor forte na China é fundamental para que a China continue crescendo. Legal? Agora, no caso, né, das economias avançadas, dos países ricos, né, você não tem mais questões de redução de pobreza, muito menos desafios de industrialização, em que pese a China colocar esse desafio para praticamente todos os países do mundo, né, já que terceirizamos tudo para fazer na China. Legal? Mas as economias avançadas se preocupam mais com crescimento sustentável, tanto em termos ambientais quanto em termos econômicos, para que os ciclos fiquem mais suaves. Legal? E as economias avançadas dão grande importância para a inovação, grande importância para a tecnologia. A riqueza do mundo hoje está na tecnologia. Legal? E as economias avançadas, como já resolveram muitos problemas da sua economia, têm como focar os seus esforços, né, em inovação. Legal? E isso é muito, muito, muito importante. Bom, aí nós vimos muitos aspectos de política econômica. Agora, a política econômica tem que ser avaliada para saber se ela está indo mal, se está indo bem e os ajustes que têm que ser feitos no longo, né, da execução da política econômica. E aí, nesse caso, pessoal, nós temos indicadores que comumente são utilizados para se avaliar se uma política econômica está sendo exitosa ou não. Eu vou trazer os principais aqui para você. Primeiro são os indicadores econômicos, né? PIB, inflação, taxa de desemprego. Legal? E aí você avalia. O PIB está crescendo ou não está crescendo? O emprego está no nível bom ou tem muito desemprego? Como está a inflação? São esses indicadores macroeconômicos objetivos. E aqui eu vou te falar que são os indicadores mais comuns para avaliação de política econômica. Tá bom? PIB, inflação e taxa de desemprego. Bom, mas não temos apenas indicadores econômicos para avaliar a política econômica. Nós também podemos ter avaliação da política econômica por meio da avaliação de políticas específicas. Por exemplo, eu te dar um exemplo. O Brasil já adota há muitos anos a desoneração da folha de pagamento, né? Então as empresas, algumas empresas, notadamente indústrias de alguns setores, não pagam mais INSS sobre folha de pagamento. É uma política econômica, uma política pública que foi implantada. Eu quero saber se deu resultado ou não. Eu posso fazer uma avaliação específica dessa política pública, dessa política econômica específica. Legal? Bom, falando de política econômica, eu não posso deixar de mencionar para você o tripé macroeconômico adotado pelo Brasil no governo Fernando Henrique, notadamente em 1999. E esse tripé macroeconômico, mutatis mutandis, continua mais ou menos ditando a estrutura básica da economia brasileira. Não dá para dizer que o governo Lula se descurou desse tripé macroeconômico adotado pelo Brasil no governo Fernando Henrique desde 1999. O primeiro é metas de inflação. Esse regime de metas continua valendo até hoje, né? Meta definida pelo Conselho Monetário Nacional com intervalos de tolerância, né? Ele é importante porque ele baliza, dá os parâmetros para que o Banco Central atue, definindo a taxa Selic, que nós vamos estudar logo na sequência. O segundo tripé macroeconômico é o câmbio flutuante. Temos câmbio flutuante? Hoje temos. O Banco Central atua esporadicamente no câmbio, né? O chamado dirty floating, como eu já falei para você. Por fim, o terceiro tripé macroeconômico é aquele que nós não temos respeitado recentemente, né? Tanto no governo Dilma já tivemos déficit primário, depois tivemos déficits primários em todos os anos do presidente Michel Temer, e no caso do presidente Bolsonaro houve superávit primário só no último ano. Legal? E esse tripé hoje está meio capenguinha, ele é uma grande incógnita da nossa economia. O arcabouço fiscal aprovado pelo governo Lula, ele tem metas de superávit primário. O arcabouço fiscal é feito para se atingir superávit primário. Beleza? Então, metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, esse é o tripé macroeconômico do Brasil. E aí, para eu conseguir atingir as metas de inflação, um dos instrumentos de política econômica mais relevantes é a definição da taxa Selic. Então, vamos relembrar
como a taxa Selic é definida e quais são os canais em que a taxa Selic afeta a economia real, não apenas o sistema financeiro. Bom, a taxa Selic, pessoal, ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. E o Copom é composto como está nessa figura. No Copom nós temos 8 diretores, são as pessoas que estão nos lados da mesa, e um presidente, que é quem está na cabeceira, né? E o Copom define a Selic meta de nossa economia. Legal? O Copom define a Selic meta da nossa economia. O que é a taxa Selic? Você vai ver daqui a pouquinho, mas já te digo que é a taxa praticada nas operações compromissadas entre bancos, lastreadas em títulos públicos federais. Basicamente, a taxa Selic é quanto um banco cobra do outro para emprestar dinheiro por um dia com lastro em títulos públicos. Beleza? E o governo, quando emite seus títulos, muitas vezes fala, vou pagar a taxa Selic, mas é uma taxa construída no mercado. Veja que o Copom define a Selic meta e depois o Banco Central entra lá no Open Market, operando, fazendo essas compromissadas com títulos públicos para manter a Selic efetiva, a taxa Selic efetiva, próxima da Selic meta. E veja que o Banco Central sabe que a Selic é muito importante, já que ela é a taxa de juros básica da economia e baliza muitos comportamentos. O Banco Central tem que considerar vários fatores para definir a taxa Selic. Você viu aí na mídia um embate entre o presidente Lula e o Banco Central, desde que o presidente Lula assumiu o seu governo, né? Que o presidente do Bacen é o Roberto Campos Neto, que não foi indicado pelo Lula. E dos 8 diretores do Bacen, só 2 foram indicados pelo Lula até agora, sendo importante lembrar que as decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central são tomadas por maioria, cabendo voto de desempate ao presidente do Copom, que é o presidente do Banco Central do Brasil. O Copom, quando vai definir a taxa Selic, a chamada Selic meta, o Copom leva em conta a inflação, tanto a inflação presente quanto as expectativas de inflação. As expectativas são muito importantes ao se definir a taxa Selic, porque a taxa Selic ela faz com que o mercado entenda como vai estar a atividade econômica, mais forte ou mais fraca. Isso impacta muitas decisões de investimento. O Banco Central ainda avalia as contas públicas para definir a Selic, lógico. Contas públicas descontroladas, com déficit, né, nas contas públicas. Isso causa uma pressão inflacionária, porque o governo põe mais dinheiro no mercado, o Banco Central tem que retirar por meio dos títulos públicos, né? O Banco Central vai ter que vender títulos públicos da sua carteira para manter a liquidez da economia pequena e para ter atratividade para o pessoal comprar os títulos do governo, a taxa Selic tem que aumentar. Legal? O Banco Central ainda deve levar em consideração o nível geral de atividade econômica para definir a taxa Selic. Lembrando que quanto maior a taxa Selic, se a Selic é mais alta, você tem uma política econômica contracionista da atividade econômica, e se a Selic é mais baixa, você tem uma política monetária expansionista. Legal? E o Banco Central ainda analisa o cenário externo, pessoal, porque o cenário externo causa impactos diretos dentro do Brasil. Por exemplo, o Fed aumenta os juros nos Estados Unidos, dos títulos americanos. Um monte de investidor no Brasil que está em título brasileiro vai sair. Você vai ter, com isso, um aumento do câmbio. Com o aumento do câmbio vai ter pressão inflacionária. Então o Banco Central tem que considerar tudo isso para definir a taxa Selic. E aí existe um calendário, pessoal, né? Eu acho que eu já mostrei isso para vocês na aula passada, mas eu trago de novo, já que nosso tema é política monetária e taxa Selic, que a taxa Selic está dentro da política monetária. Eu relembro para você, se você assistiu, né, o evento da semana passada, que há esse cronograma, né? Se inicia na quarta-feira anterior à reunião do Banco Central o silêncio do Copom. Os membros do Copom já não dão mais nenhuma declaração a partir da quarta-feira da semana anterior. A reunião do Copom é na terça e quarta da semana seguinte, de quando começa esse silêncio do Copom. Aí você tem a reunião do Copom na terça-feira, né? A primeira sessão na terça e manhã da quarta-feira, legal? Onde há apresentação sobre a economia brasileira e mundial, ou seja, na terça e manhã de quarta, lá no Copom vão ser passadas as informações conjunturais e na tarde da quarta-feira será definida a Selic meta.
Olha lá, segunda sessão, à tarde da quarta. Avaliação das perspectivas de inflação, decisão e divulgação da taxa Selic. E aí sai um comunicado, né, do Banco Central, comunicado, quando é definida a taxa Selic pelo Copom, e depois, na terça-feira da semana seguinte, sai a ata da reunião. E aí a ata é muito maior, né? E a partir da ata aí não temos mais silêncio, né? Então a silêncio é da quarta-feira antes da reunião do Banco Central até a terça-feira da semana subsequente à reunião, lembrando que nós temos 8 reuniões por ano. E aí é interessante você notar, eu sempre trago isso para os meus alunos, quando a gente fala em política monetária de Selic, talvez você até já conheça essa informação, mas veja de novo, a taxa Selic ela é muito importante, porque ela consegue influenciar a economia por vários canais, né? É um instrumento poderoso de política econômica, ok? Bom, veja, primeiro a taxa Selic influencia, né, a nossa economia por meio dos canais de investimento e consumo, né? Lembrando que a Selic é referência para todas as demais taxas de juros da nossa economia. Veja se a Selic cai, lembrando que a taxa Selic é entendida como uma taxa de juros livre de risco, né, na nossa economia. Se a Selic cai, os juros na economia também caem. Porque os bancos sempre emprestam, né, calcula-se taxa Selic mais um spread, taxa Selic mais um spread. Se a Selic cai, ainda que o spread fique igual, a taxa cobrada pelos bancos cai. Quando a taxa cobrada pelos bancos cai e, portanto, aumenta a disponibilidade de dinheiro na economia, né, você teve os juros reais em queda, porque os juros da economia caíram, os juros reais estão em queda, há um estímulo ao consumo, porque o crédito fica mais barato e o mercado mais aquecido é um estímulo também ao investimento, mas lembrando que o estímulo ao consumo produz efeitos mais imediatos e aí vem o risco de um aumento de preço, né? Porque se você vai ter mais recursos canalizados para o consumo, você vai ter menos recursos poupados nessa economia e vai ter uma inicial pressão inflacionária. Eu sempre digo para os meus alunos que quando você pega uma economia com uma capacidade ociosa grande, né? E o Brasil tem uma capacidade ociosa razoável, você pode dar esses estímulos na demanda que a inflação não sobe muito não logo de cara. Legal? Porque você ocupa a capacidade ociosa, então você consegue atender rapidamente essa nova demanda, né? Mas aqui tem que saber dosar, pessoal. Se você passar do ponto, vai ter uma pressão inflacionária forte, né? Essa é a forma que a Selic influencia o canal do investimento e também do consumo. Bom, a Selic influencia o crédito, obviamente, né? Ela é a taxa juros livre de risco da nossa economia. Os bancos trabalham com a Selic mais um spread, como eu te falei no slide anterior. Então veja, cai a Selic, os bancos, né, tendem a reduzir as taxas de empréstimo, porque as taxas de empréstimo são formadas pela taxa Selic mais o spread. Se a Selic cai, a taxa do empréstimo também deve cair. Com empréstimos mais baratos, aumenta a demanda por crédito, já que os empréstimos estão mais baratos, e essa demanda por crédito aumenta o consumo, e com o aumento do consumo imediatamente aumenta o preço, exceto se tiver uma capacidade ociosa plenamente mobilizável para fazer face a essa demanda adicional. Legal? A Selic acaba influenciando, né, a economia pelo canal de crédito, porque a Selic é a referência para o custo dos bancos. Quando falamos Selic aqui, falamos de taxa Selic. Não podemos confundir o sistema Selic, onde os títulos públicos são transacionados, com a taxa Selic, que é a taxa de negociação dos títulos públicos em operações compromissadas de um dia entre instituições financeiras, né? Então, juros cobrados de um banco para outro, né? Que o banco cobra de outro banco que ele está emprestando dinheiro, e é uma operação compromissada com títulos públicos. Bom, a Selic influencia até o câmbio, e é muito fácil entender isso, mesmo sem olhar para a figurinha. Por que a Selic influencia o câmbio? Pessoal, se a Selic aqui no Brasil está alta, você está estimulando os investidores estrangeiros a virem para o Brasil comprar títulos públicos para ganhar a nossa Selic. Se entra muito dólar do exterior, o câmbio cai, beleza? O câmbio fica mais baixo. Se o câmbio fica mais baixo, eu tenho uma redução de pressão inflacionária, porque barateia os produtos importados, barateia os insumos importados. Legal?
Então veja que a Selic ela influencia o canal do câmbio, né? Porque olha lá, uma redução nos juros tende a atrair menos investidores estrangeiros, diminuindo o fluxo de moeda estrangeira para o país. Então quando cai a Selic, em princípio os dólares vão ficar mais caros na nossa economia, porque vai ter menos dólares disponíveis. Vai ter uma valorização do dólar e a contrapartida disso é uma desvalorização do real. E a desvalorização do real com a valorização do dólar faz com que os produtos importados encareçam. Se os produtos importados encarecem, eu tenho uma pressão inflacionária na minha economia. Legal? Ainda tem a Selic influenciando o canal das expectativas da economia numa ciência exata. As expectativas também são muito importantes. Veja, as taxas de juros influenciam as expectativas de famílias e empresas sobre atividade econômica e inflação. Se você tem uma redução da Selic, o que se espera é que você tenha uma economia mais aquecida, porque os empréstimos vão ficar mais baratos na economia. E se os empréstimos ficam mais baratos na economia, você vai ter uma pressão de demanda e, portanto, vem uma expectativa de aumento de preço. A queda da Selic causa uma expectativa de aumento de preço e pode levar os empresários a aumentarem os preços preventivamente, né? Como aquela profecia que se auto-realiza. Beleza? A Selic ainda influencia a economia, no chamado canal da riqueza, né? Quando a Selic está alta, muito dinheiro vai para o mercado financeiro, sobra pouco dinheiro para os ativos reais da economia. Os ativos reais ficam valendo menos. Agora, se tiver uma Selic mais baixa, recursos que estavam no sistema financeiro vêm para a economia real, mais dinheiro na economia real com a mesma quantidade de bens, esses bens se valorizam e há uma pressão inflacionária, né, nessa contaminação da Selic pelo canal de riqueza à economia. Bom, para fecharmos Selic, temos que entender o que é Selic e o que é taxa Selic. Vamos lá? Bom, olha lá, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, determina a meta da taxa Selic. Lembra que eu te falei? É Selic meta, que é definida pelo Copom. Depois vai ter as operações de mercado para ver a Selic efetiva. E o Banco Central atua nesse open market para manter a Selic efetiva perto da Selic meta. Bom, então o Bacen determina a meta da Selic adequada para assegurar a estabilidade de preços, né? Veja que o Bacen, além de definir a taxa Selic meta, o Bacen é o gestor do sistema Selic, onde os títulos públicos são negociados e custodiados. Então uma coisa é sistema Selic, outra coisa é taxa Selic, beleza? Não podemos confundir ambos. Veja, o BC é o gestor do Selic, sistema Selic, e atua no mercado aberto para que a média das taxas acordadas em operações compromissadas com prazo de um dia útil entre as instituições financeiras situe-se próxima da meta definida pelo Copom. Legal? E aí veja, o Selic, o sistema Selic, é a infraestrutura do mercado financeiro para a compra e venda de títulos públicos federais. Se é comprar e vender título público federal, a operação vai ser feita no sistema Selic. Assim como quando você compra um título privado, uma debênture, por exemplo, o registro é na CETIP, que é uma outra central de registro. Beleza? Bom, em cada negociação, o sistema Selic, em tempo real, transfere os títulos para o comprador e determina o crédito na conta do vendedor. Legal? E o que é a taxa Selic, de novo? É a taxa média das operações compromissadas com prazo de um dia útil, ocorridas diariamente no sistema Selic, lembrando que o Banco Central atua para manter a Selic efetiva perto da Selic meta. Beleza? Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula aqui, uma aula muito importante, falando de política econômica, assim, num nível relativamente aprofundado. E agora nós vamos fazer um teste de fixação no tempinho que nos resta dessa aula. Pessoal, eu vou abrir aqui para mim, porque para mim, por incrível que pareça, fica pequeno na tela. Para você deve estar até grande, mas para mim são várias telinhas aqui. Então eu preciso de uma ajuda aqui dos universitários, né? Para poder ler melhor essa questão. Tá bom? Então temos lá, ó, do ano de 2010, uma questão Sesgran-Rio, prova do Bacen, analista do Banco Central. Entre as várias ações do Banco Central que resultam numa política monetária expansionista, não se encontra a. Pessoal, o que é uma política monetária expansionista?
aumentar a liquidez no mercado. Beleza? Nós temos que achar uma operação que não aumenta a liquidez no mercado. Legal? Porque a questão nos fala, né? Entre as várias ações do Banco Central que resultam numa política monetária expansionista, não se encontra. Então temos que achar uma operação que não aumenta a liquidez da economia. Primeiro, a compra de moeda estrangeira no mercado cambial. Isso aumenta a liquidez da economia, porque o Banco Central tira dólares e põe reais, né? A política expansionista é ter mais reais circulando, né? Isso aumenta a demanda, teoricamente estimula o investimento. Segundo, compra de títulos federais no mercado aberto. Quando o Banco Central compra títulos federais nas operações de open market, o Banco Central está comprando um título e botando reais na economia. Política expansionista. Comprar título do governo é política expansionista. Se comprar título federal no mercado aberto é uma política expansionista, vender os títulos, por óbvio, é uma política contracionista. Se você vende títulos, e é o que o Banco Central faz quando o lado fiscal está meio complicado, né, como está hoje no Brasil, o Banco Central entra vendendo, aliás, o Banco Central entra, isso mesmo, vendendo títulos públicos para tirar reais da economia, né? É uma política contracionista, beleza? E aí vamos ver o comentário mais popular aqui na nossa comunidade. É um comentário grande, né, profundo, né? Mas eu acho importante para a gente ler. Olha lá, alternativa A, compra de moeda estrangeira no mercado cambial. Ao comprar moeda estrangeira, dólar por exemplo, o BC aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. É uma política monetária expansionista, aumenta a quantidade de reais em circulação. B, compra de títulos federais no mercado aberto. Através da compra e da venda de títulos públicos, o Bacen afeta diretamente a quantidade de dinheiro em circulação. Ao comprar títulos do público, o Banco Central promove uma política monetária expansionista, pois entrega dinheiro em troca dos títulos. Resposta correta, alternativa C. Olha lá. A venda de títulos federais no mercado aberto, né, tem a finalidade de enxugar a liquidez do sistema. Para enxugar a liquidez do sistema, o Bacen pode vender títulos de sua carteira própria, entregando papéis e recebendo dinheiro que é tirado de circulação, ou seja, por óbvio, não é uma política monetária expansionista neste caso. Está reduzindo o volume de reais na economia. Vamos ver agora as duas últimas alternativas. Olha lá, redução do percentual de recolhimento compulsório dos bancos no Banco Central. Veja, parte dos depósitos efetuados pelos clientes deve ser recolhida ao Banco Central compulsoriamente. Esse instrumento tem o objetivo de diminuir o poder que os bancos comerciais possuem de multiplicar o dinheiro em circulação através dos empréstimos, possibilitando ao Banco Central manter o controle da quantidade de dinheiro em circulação. Ao diminuir o compulsório, o BC aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Política monetária expansionista. Por fim, a alternativa E. Redução da taxa de juros dos empréstimos de liquidez do Banco Central aos bancos. Na teoria, a taxa de juros tem efeito direto sobre a poupança, influenciando a remuneração do capital, e sobre os investimentos, influenciando o custo do capital. Assim, ao reduzir a taxa de juros, irá estimular o consumo e também os investimentos. Isso é uma política monetária expansionista. Legal, beleza. Portanto, a nossa resposta, a resposta da nossa questão é a alternativa C de casa. Beleza, legal. Com isso, pessoal, nós terminamos essa nossa aula sobre política econômica e taxa Selic. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para você. É um tema muito importante de economia, né? E que também resvala aqui em conhecimentos bancários. De novo, eu quero te convidar para me seguir no Instagram, @prof_Newman, e de novo deixar meu presente aqui para você. Falar, se você for comprar algum produto do que concurso, seja ele qual for, utilize o cupom de descontos Newman5. Legal? Eu quero desejar aí bons estudos para você e falar para você me acompanhar no Instagram, que eu sempre vou postando uma dica por semana, todas as lives do que concursos, novidades de concursos, né? Então é bem legal, você vai ter muitas informações. Legal? Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.